Olá, eu sou o Marcos Valério XR e hoje é o dia 6 de junho de 2018. Faz tempo que eu não gravo vídeos no carro, até porque por uma série de fatores eu passei a dirigir menos e em horários mais escuros. Aliás, tinha parado de dirigir totalmente durante essa greve dos caminhoneiros porque não tinha gasolina e eu estava andando de bicicleta. E agora eu tenho que procurar gás pela cidade. Vou gastar toda a minha gasolina que eu consegui finalmente abastecer, apesar de não ter entrado em nenhuma daquelas filas. Vou gastar a gasolina toda procurando gás. Finito. Mudando de assunto, eu decidi gravar esse vídeo até para manter mais atualizado o meu canal de vídeos, porque há muito tempo já penso falar em um determinado assunto e por um acaso um amigo meu acabou de me perguntar especificamente sobre ele. Aí, bom, já vou aproveitar o ânimo e gravar sobre essa questão que está muito começando a ser discutido atualmente a respeito das robôs sexuais, né, sex bots, que já começam a ser produzidas numa proporção significativa, apesar de ainda estar longe de ser uma coisa realmente convincente em termos de simulação da pessoa humana, até porque a robótica não está suficientemente desenvolvida para permitir, por exemplo, que uma desses robôs seja capaz de andar de uma forma minimamente segura e convincente. Aliás, esse é um ponto que tem que ficar claro. Robôs só serão verdadeiramente interessantes do ponto de vista de simulação da pessoa humana o dia que eles forem capazes não apenas de andar com desenvoltura, mas de cair e de se levantar. Pois bem, o debate que tem surgido é a respeito dos possíveis danos psicológicos ou possíveis benefícios sociais e de saúde a respeito do uso de sex bots. No caso, muitos dos fabricantes já estão levantando os benefícios de que isso diminuiria a transmissão de doenças venéreas, ou seja, daria uma oportunidade para homens extremamente tímidos de ter um relacionamento ainda que artificial, que poderia melhorar a sua vida de uma forma geral, e também daria uma válvula de escape para determinados indivíduos que têm fetiches muito agressivos, que poderiam realizá-los com máquinas sem de fato colocar em risco pessoas reais. Ao mesmo tempo, tem os argumentos contrários do maior isolamento social e tem os argumentos que infelizmente já estão se popularizando, que são os argumentos de ordem feminista, que já estão contaminando o debate e, sem nenhuma surpresa, já estão corrompendo completamente a questão e já mandando para o lado completamente falseado. É bom lembrar que essa questão se comunica com algo que eu já desenvolvi há muito tempo e que já está na minha tese de mestrado, a estética dourada, que eu vou linkar aqui, que tem um capítulo específico que fala dessa questão da crueldade virtual, mas especificamente voltado a, por exemplo, aos praticantes de crimes, especialmente de ordem muito violenta ou sexuais, que poderiam encontrar em realizações virtuais uma válvula de escape segura. Esses seriam os argumentos em defesa, por exemplo, de jogos controversos, como Bully, como GTA, ou jogos ainda mais violentos que colocam o jogador na figura de um psicopata, de um torturador, de um sádico, coisas desse tipo. E eu combati esses argumentos nessa tese de mestrado, mostrando que dois deles, que são muito usados, eles se contradizem. Um deles é o da descontinuidade, que o fato de que alguém apreciar esses conteúdos de forma virtual não significa que ele os aprecie no mundo real, ou seja, que não há uma ligação entre essa apreciação a nível virtual e as suas realizações a nível real. E o outro argumento é o da válvula de escape segura, de que esses tipos de entretenimentos controversos, polêmicos, eles serviriam para canalizar e tirar do mundo real algumas ocorrências, colocando num local relativamente seguro, ou seja, uma válvula de escape segura para esses indivíduos que não conseguem controlar determinadas pulsões, então poderiam satisfazê-las de modo virtual, de modo artificial. Os dois argumentos são claramente contraditórios, porque o da descontinuidade evidentemente deveria negar o da válvula de escape segura, porque se não há uma ligação entre os fatos, então não haveria motivo para alguém que os pratique no mundo real se satisfazer em praticar no mundo virtual. Ao mesmo tempo, esse da válvula de escape segura claramente vai contra o argumento da descontinuidade. Então, e são dois argumentos muito usados e eu já vi eles serem usados pela mesma pessoa, no mesmo debate, apesar de serem contraditórios. Então, isso serve para, do meu ponto de vista, condenar sim
essas manifestações virtuais de crueldade, de sadismo. Eu não acho de forma nenhuma saudável que o indivíduo utilize videogames para manifestar pulsões violentas, por exemplo, para agredir os outros de forma impune, ou praticar atrocidades sexuais contra entes virtuais, por um motivo simples, porque isso continua sendo danoso para ele e isso não tira dele a possibilidade de ele vir praticar no mundo real. Pelo contrário, a tendência é aumentar essa possibilidade. Por quê? Porque todo o comportamento humano pode ser gerido por reforçamento ou repressão. Os comportamentos que tendem a ser rejeitados, a tendência é irem enfraquecendo. Os que são alimentados se fortalecem. Você utilizar esse método virtual é uma forma de você aumentar esse tipo de comportamento, alimentá-lo. E ele sendo alimentado, o risco de que termine acontecendo, se não com o próprio indivíduo, mas com outros, no mundo real, aumenta. Porque apesar de ele próprio talvez satisfizer com aquele universo virtual, ele infalivelmente vai fazer parte de uma comunidade de apreciadores nos quais estão inclusos praticantes de atrocidades reais. Provavelmente a maioria das pessoas que se satisfazem com esses fenômenos virtuais de crueldade não irão de fato praticá-los na vida real. Mas os que praticam na vida real certamente estão nesse grupo dos que apreciam isso. Eu pessoalmente não gosto de fazer parte de um grupo onde dentro dele há um subgrupo extremamente nocivo. Mas isso, apesar de tudo, serve apenas para esses casos de violências brutais e covardes. Eu sou um jogador de videogame desde sempre, adoro videogame, adoro jogos de luta e jogos violentos. Mas eu aceito a violência, eu lido bem com a violência no grau onde você tem dois combatentes lutando mais ou menos em pé de igualdade, com vontade de lutar. E não uma violência unilateral contra o indefeso, uma perversão. Por exemplo, eu gosto muito do jogo, do estilo do jogo, Mortal Kombat, mas eu detesto aqueles fatalities, aquilo é idiota. Aquilo não tem uma justificativa. Por mim não teria aquela porcaria, nem aquelas outros elementos de crueldade estúpidas que tem no jogo, que não tem nada a ver com luta, com ação, com combate, com coragem, com heroísmo. Só que toda essa argumentação serve apenas para isso. E, lamentavelmente, nessa discussão a respeito das sexbots, tem uma outra dimensão que já está sendo misturada arbitrariamente com essa. Olha, eu não tenho absolutamente nada contra um indivíduo que usa uma forma de satisfação romântica virtual, uma namorada virtual, ou qualquer coisa parecida. Eu também não tenho preocupações com um indivíduo que tenha a sua fantasia, seja fantasia sexual de agredido, de dominado, porque ele não tem como realizar essa fantasia sem o consentimento explícito da outra parte. Ao passo que a fantasia do dominador, do agressor, ela, na verdade, só se realiza plenamente justamente com a violação da pessoa. Agora, quando o indivíduo mantém essa fantasia num nível puramente romântico, num nível de uma simulação de um comportamento humano, que se fosse transplantado no mundo real seria saudável, eu não tenho motivos para reprimir esse tipo de manifestação. E aí que está o caso. Essas tais sexbots, elas em grande parte estão sendo utilizadas em relacionamentos que, se fossem transplantados pelo mundo real, não seriam tão diferentes assim. Eu continuo repudiando o comportamento do indivíduo que vai utilizar essas sexbots para satisfazer pulsões violentas. Isso eu acho que é reprimível, sim, mas isso já é reprimível hoje na nossa situação real. E eu sinceramente acho que o governo não deveria ser tão liberal quanto isso. Deveria haver uma repressão com determinados conteúdos virtuais violentos. Sim, senhor, eu defendo perfeitamente a proibição desse tal de GTA, desse jogo puro, aqueles jogos mais polêmicos ainda, como Carmageddon, ou outros que tiveram assim num circuito alternativo, como o tal do Battle Raper ou Battle Slave Fantasy. Inclusive tem um texto meu que fala especificamente sobre esses casos, vou linká-lo aqui também. Mas, com relação àqueles indivíduos que por algum motivo, sabe-se lá, decidiram ter uma namorada virtual ou resolveram comprar uma robô para ter uma satisfação sexual não muito diferente do que eles talvez tivessem na vida real, esse princípio não tem como me posicionar contra. E isso vai acontecer, sinto muito, não tem como a gente evitar isso. A tendência é ser um mercado bilionário, a tecnologia vai ficar cada vez mais sofisticada, e cedo ou tarde provavelmente vamos ter que aceitar a presença dessas ginoides andando por aí como companhia de determinados homens. Eu já escrevi muito sobre isso, vou linkar os textos,
mas também recomendo muitíssimo o livro de um colega meu, um escritor brasileiro chamado Daniel Dutra, que escreveu uma coletânea de contos chamada Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, e ele trabalha muito com essas experiências mentais e previu com muita precisão uma série de fatos que tenderiam a acontecer num cenário desses. Pois bem, infelizmente, como um colega meu me passou um link muito parecido com alguns outros de algumas discussões envolvendo inclusive a série de TV Westworld, onde se toca nesse assunto, e infelizmente a corrupção já está semântica, a corrupção conceitual já está sendo liderada, para variar, por feminista. Porque, claro, o indivíduo faz uma abordagem questionando o uso dessas sex bots como uma opção para homens tímidos, ou homens que por algum motivo não tem mais saco cheio para lidar com mulheres reais. Eu compreendo isso, né? Eu vou ser sincero. E já misturam isso com a questão da violência, da agressão, do estupro. Porque na cabeça de feminista, entendo uma coisa clara: toda e qualquer forma de atividade sexual reprodutiva vai ser sempre perseguida, vai ser sempre condenada. Como o estupro é justamente um crime violento associado a uma possibilidade reprodutiva, então ele é a bola preferida para as utilizarem como espantalho e espalharem com determinadas outras condutas que a princípio não teriam nada a ver. Isso é tão evidente que por outro texto que eu vou linkar também, que eu comento sobre esse assunto, que nós não temos absolutamente nada a dizer contra estupro homossexual, que existem em grande quantidade. Então, basicamente, o que feministas estão dizendo é que você permitir esse tipo de comércio, esse tipo de atividade de homens adquirirem esses robôs, nada mais é hora grande novidade de com mais um elemento da cultura de estupro, essa insanidade sobre a qual eu já escrevi exaustivamente, e tenho orgulho de dizer que sou capaz de aniquilar completamente a nível argumentativo e a nível de evidência até o seu último átomo, em textos que também estarei linkando, indiferenciando totalmente uma relação que num contexto real seria perfeitamente romântica, perfeitamente consensual, com uma relação doentia, criminosa, sádica, psicopática. Esse é sempre o modus operandi. Eu não sei nem pra que o pessoal perde tempo pedindo opinião de feminista, que a opinião vai ser sempre a mesma, meu. Se envolve algum tipo de exercício da sexualidade masculina, e esse exercício, mesmo que seja um simulacro de uma atividade sexual que seria potencialmente reprodutiva, isso vai ser repudiado, isso vai ser condenado por feministas. Não tem que perder tempo perguntando. A resposta delas é totalmente previsível nesse sentido. Então, vamos colocar, sintetizando, toda essa questão já está sendo debatida, está sendo mal debatida e tende a cair, para variar, numa absoluta sandice, onde nenhuma parte vai ser capaz de compreender os argumentos das outras, e vamos gerar mais uma infinita discussão completamente irracional, porque o feminismo já entrou em campo para tornar as coisas completamente irracionais, invalidar não argumentativamente, mas impossibilitar a possibilidade de uma argumentação racional, e por isso vencer a questão não pelo debate, mas pelos lobbies financiados economicamente e se colocando dentro da legislação. É claro que esse caso vai ser muito mais interessante, porque o feminismo ele é mantido por uma nata de metacapitalistas, de grandes empresários, de grandes empresas, grandes instituições financeiras, fundações, bancos que o sustentam financeiramente. Se você remove esse financiamento, ele desaba. Todas essas legislações que foram aplicadas recentemente de teor feminista não seriam possíveis sem esse suporte. E nesse caso das tais sex bots, o interesse econômico de grandes empresas também é evidente. Então, e aí como é que fica? Quando você bate um interesse econômico contra o outro, aí é que você vê que o feminismo fica às vezes em desvantagem. Por isso que eles nunca conseguiram realmente grandes conquistas nesse campo, por exemplo, dos videogames, que continuam fazendo jogos que, segundo o viés feminista, objetificam a mulher, ou filmes que objetificam a mulher sexualmente, essas coisas todas, porque tem interesses econômicos fortes, muitas vezes dos mesmos grupos que também estão associados ao financiamento do feminismo, que não quer dizer que ele não tenha formas sutis e ardilosas de conseguir driblar algumas dessas dificuldades e continuar colocando seus pontos de vista, entre aspas, em cima de toda a sociedade, apesar de serem minoritários. Mas a questão é, para que essa discussão a respeito da realidade das sex bots e suas implicações
psicológicas e sociais seja válido, é preciso se distinguir muito claramente quais são os comportamentos que, mesmo no âmbito virtual, se fossem transplantados para o mundo real, não seriam ofensivos, não seriam nocivos, distinguir daqueles que se seriam. E é claro, sempre haverá uma área mais cinzenta, uma área mais difícil, o que não impede de você deixar muito claro alguns extremos. Se essa distinção não for feita, se esse cuidado não for tomado, toda e qualquer discussão nesse sentido vai ser inútil. Não vai conseguir jamais chegar a uma conclusão segura e a tendência é desenvolver uma pura e simples arbitrariedade. Eu creio que a realidade, principalmente das ginoides, né, porque também há um mercado incipiente de robôs masculinos que com certeza vão atender quase que totalmente a um público masculino, também homossexual, um público gay, mas a maior produção será a de ginoides com aparência feminina. E aí entra uma outra questão problemática, que uma empresa, pelo menos, já está fazendo também as ginoides em formato infantil, meninas. E isso também acho totalmente repreensível. Isso não é uma coisa saudável. A atração pedófila não é uma coisa que deve ser jamais, em nível algum, tolerado ou celebrado. O indivíduo que tem essa compulsão, e é importante ter esse cuidado também, o fato do indivíduo ter esse impulso pedófilo não quer dizer que ele vai realizá-lo. Inclusive, surgiram muitas discussões, provocações, inclusive, de indivíduos que falam que pedofilia não é crime, que, literalmente falando a verdade, a condição pedófila em si não é crime. O que é crime é a manifestação física dele. Ou seja, é o atentado ao pudor, é o aliciamento de menores, o estupro de incapazes, essas coisas. Esses são crimes. E o pedófilo tem que ser tratado. Tem que passar por algum tipo de tratamento para reverter essa condição, para minimizar a possibilidade de se realizar. E como eu coloquei muito antes, se você disponibilizar sex bots dessa forma para satisfazer esse pessoal, mais uma vez você vai reforçar esse comportamento. Ou seja, é um passo na direção contrária à sua eliminação. E para finalizar, eu vou dar um argumento final de por quê, que também está previsto na minha monografia, na minha tese de mestrado. Tem que se tomar muito cuidado com isso, porque há uma espécie de dilema aí envolvido. Porque das duas, uma: ou esses simulacros mecânicos, biônicos de pessoa humana nunca vão ser realmente convincentes, nunca vão ser suficientes de satisfazer plenamente essas pulsões, de modo que não tem como eliminá-las, então, de uma tentativa de se realizar na realidade, de se expressar na realidade. Ou seja, essa é a primeira situação. Ou esses simulacros não serão capazes de realmente retirar do campo real essas manifestações de perversões, ou, por outro lado, eles serão sim tão suficientemente convincentes que eles já se tornarão distinguíveis da realidade. E aí eles se tornam extremamente perigosos, porque se chegar ao ponto de que você não é mais capaz de forma alguma de diferenciar a realidade da simulação, imagina o risco que existe do indivíduo, achando que está numa simulação, causar um fato real. Esse também é um dos pontos mais interessantes desse livro que eu citei, do Daniel Dutra, né? Ele trabalha exatamente com essa questão, uma situação tal onde um homem utilizava essa válvula de escape segura em simulações, em ginoides absolutamente indistinguíveis da realidade. Então ele sempre se manteve nessa área e de forma segura, até que um dia houve um erro e ele acabou se confundindo e pegando uma mulher real. E aí essa desgraça toda. Então, meu amigo, não tem como ser favorável a qualquer forma de expressão de perversidade de uma forma sustentável. Não é, elas têm que ser combatidas, elas têm que ser repelidas. E não importa se é no futuro com ginoides altamente sofisticadas, se é com realidade virtual nos videogames atuais ou em qualquer outra coisa. O impulso humano de querer subverter o fundamento primário da ética, que é a empatia, de querer invertê-la e obter satisfação do sofrimento alheio, ou de coisas que pressupõem necessariamente sofrimento alheio, isso é uma coisa que não tem que ser tolerado. Isso tem que ser combatido constantemente em todas as áreas, não importa qual seja. E ao mesmo tempo sempre evitando que isso contamine determinadas áreas que não tem nada a ver com o assunto, mas que espertalhões, pessoas mal intencionadas, vão tentar confundir deliberadamente. Portanto, é basicamente isso que eu tenho para dizer sobre o assunto. Vou linkar, colocar os links aqui no vídeo e colocar também na estrutura do canal. E obrigado pela atenção. Sou Marcos Valério XR e hoje é dia 6 de junho de 2018.